Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, professor Wagner Bertolini, perito criminal em São Paulo, trazendo para vocês mais uma aula sobre medicina legal. Hoje nós vamos ver o tema sexologia forense. A palavra forense, você já sabe a que se refere. Refere-se ao uso de um dado conhecimento para os fins judiciais, para auxiliar a justiça. E aí, falando em sexologia, eu gostaria que você tivesse na sua cabeça 3 grupos básicos que costumam aparecer em provas. Eu vou separar, compartimentalizar mesmo, para que você saiba como organizar seus estudos. Um primeiro momento, ou um primeiro bloco da sexologia forense, são as parafilias. Parafilias. Que são parafilias, professor? Numa linguagem bem simples, são aqueles gostos sexuais do indivíduo que são considerados paralelos à normalidade. Bom, para isso a gente também precisa ter uma ideia do que é normalidade. Porque o que é normal para uma pessoa pode não ser para outra. Tá legal? Então, nas parafilias, de uma maneira geral, há tempos atrás, era usado um termo chamado de perversão sexual, os pervertidos. E o que é interessante é que, de alguma maneira, existem legisladores que até consideram isso como uma doença. Por que doença? Eu considero também uma doença. Por quê? Porque essa pessoa ela só sente prazer sexual. Vamos pegar no caso do homem. Às vezes ele só consegue ter ereção praticando um tipo de parafilia. Algo relacionado com o sexo, que foge um pouco do que a gente chama de padrão, de normalidade. Existem pessoas que somente se realizam sexualmente em alguma das formas de parafilia que nós vamos ver. Pessoal, tem cada tipo de fetiche, tem cada tipo de desvio de conduta sexual, digamos assim, que vocês não acreditam que possam acontecer, mas elas acontecem. Poderia alguém me perguntar, e é crime? E é crime, professor? Bom, de uma maneira geral, eu diria que grande parte das parafilias, nós vamos estudar hoje aqui por volta de umas 30 delas, são aquelas que eu julgo que caem com um pouco mais de frequência nos concursos. Basicamente, uma delas tem uma previsão no Código Penal, ou seja, é crime. Qual será, hein? Você já sabe qual é? Então, pensa aí, responde. Qual é o tipo de parafilia que é enquadrado como crime no Código Penal? Grande maioria não é. Tá legal? Segunda parte de sexologia forense que a gente precisa conhecer seria a parte relacionada aos casamentos, tá? A imunologia é o nome que a gente tem aí, imunologia. E nós vamos ver tudo aquilo que pode causar a anulação de um casamento. Mas nós também temos toda a parte relacionada com a gestação, com a gravidez. E aí, com a gravidez, você já sabe que pode ter crime relacionado com a gravidez. Por exemplo, o interrompimento intencional não autorizado de uma gravidez, que é o crime de aborto. Todo aborto é crime? E a resposta é não. Nós temos aborto espontâneo, então isso não é um crime, mas o aborto provocado sim. O auxílio, a instigação também, tá bom? O ato de praticar a cessação, interrupção da gestação, na maioria das vezes, é crime. E uma parte final, digamos assim, ou uma terceira parte, que está relacionada com os crimes de estupro. Crime de estupro. E ali dentro do crime de estupro nós temos conjunção carnal ou atos libidinosos. É isso que pega muito. É isso que normalmente nós temos nas manchetes, que são os crimes sexuais mais comuns. Tá ok? E o que você precisa saber? Bom, vamos ver aqui.
Na parafilia, você precisa conhecer alguns tipos, o significado deles. E eu vou trazer um destaque, falar, olha, cuidado com isso aqui, hein? Isso aqui costuma cair. Mas a gente nunca sabe o que a banca pode pedir, tá bom? Na parte de gestação, digamos assim, o que é importante saber? Se houve aborto, se não houve aborto, se houve vida, né? Vida após o parto, ou se não houve. E estas provas são chamadas de docimácias ou docimacias forenses. Professor, então é possível saber se aquele fetozinho que foi gestado quando ele nasce, ele nasceu vivo ou morto? Isso é muito importante. Por quê? Nós temos um crime quando se cessa a vida de forma intencional. E esse crime pode ser praticado por terceiros, e aí é homicídio. Mas nós temos a possibilidade de uma criancinha, um bebezinho nascer vivo e a parturiente, a mãe, acabar por matá-lo. E aí, dependendo das condições, isso pode ser um homicídio. Ou, dependendo das condições, se estiver essa mulher dentro do que a gente chama de estado puerperal, seria um crime de infanticídio. Beleza? Já na parte relacionada a estupro, primeira coisa é saber o que é conjunção carnal e o que não é conjunção carnal no crime de estupro. Porque esse crime foi modificado alguns anos atrás. O seu enquadramento foi modificado. Então isso é uma observação a ser feita. E dentro da situação de conjunção carnal, nós podemos ter aqueles testes, aqueles sinais, né? Mas principalmente os testes de presunção de que tenha havido conjunção carnal e os testes de certeza. Como assim? Vamos supor que uma mulher alegue que tenha sofrido conjunção carnal. E o acusado, ele nega isso. Mas encontra-se na cavidade vaginal da mulher espermatozoides. Não se esqueça que espermatozoide possibilita que a gente tenha dentro dessas células DNA. DNA de quem? Do homem. Agora, necessariamente esse DNA é do cara que está sendo aí indicado ou apontado como sendo o estuprador? É possível que você pegue, colete esse material genético e faça o perfil, o perfilamento genético. E compare esse perfil genético com o suposto envolvido. Beleza? Então são essas as 3 nuances de sexologia forense. Possivelmente, né? Possivelmente, esse é um tema que aparece em provas e em função de nós termos uma maior incidência dos crimes de conjunção carnal ou de estupro, essa é a parte mais abordada, aquela que você deve dar um maior enfoque. Mas nenhuma área pode ser descartada. E eu vou começar falando, sabe do quê? Das parafilias. Das parafilias. Parafilias é uma palavra composta. E eu sempre digo para os meus alunos que eles devem saber prefixos e sufixos. Isso ajuda bastante para a compreensão, para a determinação de uma dada palavra. Vamos começar? Então, olho na tela. Sexologia forense, professor Wagner Bertolini, parafilias. Percebam que as cores estão diferentes. Então, o que é considerado parafilia? São os transtornos da sexualidade. Essa imagem eu achei bem interessante, né? Uma bananinha se exibindo para uma pera e uma moranguinha. Exibicionismo é um tipo de parafilia. Então, o que eu vou trazer nos próximos slides? Eu sei que uma parte um pouco mais maçante, tá certo? É um pouco mais chatinha, por quê? Você vai ter que guardar nomes.
Mas para tentar quebrar um pouquinho essa, vamos dizer assim, essa parte mais chata, mais maçante de decorebas, eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês como são esses transtornos, esses desvios da sexualidade. Tá ok? Mas pega o seu caderninho, anote, se você quiser pode dar print também dos slides que eu vou trazer e a gente vai partir para todas elas, pelo menos umas 30 nós vamos ver nesta aula. Preparados? Todos preparados para o sexo, para a sexologia, né, professor? Então vamos lá. Atenção. Primeiro tipo de transtorno. Primeiro, eu já só vou aqui dar um recal, né? Um checklist. Parafilia, eu já disse que alguns consideram como perversão. Etimologia é a origem da palavra. Para, de paralelo. E filia, de apego, de afinidade, de amor a alguma coisa. Então a gente vai buscar estabelecer uma parafilia, a gente precisa saber aquilo que é a prática normal do sexo. E isso não é feito de uma maneira qualquer, tem que ter um certo embasamento científico. E o que se buscou fazer é analisar estatisticamente aquilo que é o mais comum dentro das sociedades. Cuidado, né? Até dentro das sociedades nós temos condutas que não são aceitas, que não são praticadas. Mas vamos vir aqui para o nosso Brasil, tá ok? Porque afinal estamos estudando o enquadramento ou as situações possíveis de enquadramento penal para algumas dessas situações. Daí, meus caros, como eu já disse, nem tudo é crime. Dependendo da situação, pode ser enquadrado como um crime. Mas, se é algo que é feito entre, olha que termo novo, 4 paredes, e é feito com o aceite das partes envolvidas, não sendo crime, não estando tipificado no Código Penal, isso pode ser feito. Agora é questão de gosto. Para alguns, vamos pensar um cara, por exemplo, que ele goste de uma dessas parafilias e o seu parceiro não é tão ligado nisso, mas ele aceita fazer ou ter a prática ou a participação nesse ato sexual. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos ao nosso primeiro slide. São distúrbios qualitativos. Qualitativos, ou seja, o tipo de sexo, o tipo de prazer ou quantitativo do instinto sexual. Eles podem ser decorrentes de uma perturbação psíquica ou fatores orgânicos, glandulares ou mesmo simplesmente uma preferência sexual. Nós estamos vendo aqui, ó, um camaradinha, claro que é uma imagem, né? Apenas que o camarada mantendo relação sexual com o corpo em decomposição. Isso é um tipo de parafilia que nós vamos ver. Eu vou trazer um pouquinho mais de embasamento teórico e depois a gente passa para os tipos. Então, chama-se de parafilia a atividade sexual no qual a resposta, desejo, excitação e orgasmo ocorre normalmente. Contudo, o indivíduo precisa, para obter a sua excitação, ou de um objeto ou de práticas não usuais. Eu já havia feito um comentário disso com vocês anteriormente, só reforçando aqui, né, nosso checklistzinho inicial. Então, fisiologicamente, é um indivíduo normal. Apenas o elemento erógeno, né, a excitação do cara, é que não é muito convencional, não é comum. Então nós vamos ver as modalidades e variações. São consideradas práticas sexuais aceitas quando não provocam danos a outras pessoas, aos costumes sociais. Então a parafilia ocorre mais no sexo masculino. Eu não sei se isso ainda é verdade, né? Mas a tendência é que o homem seja o bicho mais pervertido da situação toda. Nosso primeiro prefixo a ser guardado aqui na parafilia, nós vamos começar a ver esses transtornos, é o prefixo ana. Então nós temos a anafrodisia. Anafrodisia. O que é ana? É a diminuição. Ana
é a diminuição ou deterioração do instinto sexual no homem, devido a uma doença nervosa ou glandular. Seria o que a gente chama aí perda de libido. Esse cara pode ter uma disfunção que pode ser psicológica ou mesmo fisiológica, quanto ao instrumento, digamos assim, quanto a hormônios que ele precise produzir. Frigidez, distúrbio de instinto sexual feminino, ou seja, na mulher. Gente, tem uma brincadeirinha aqui, minha esposa até sabe, né? A gente trabalhava numa farmácia comunitária anos atrás, no núcleo assistencial, e eu sou farmacêutico, ela também é farmacêutica, e a gente dava um suporte mínimo para essas pessoas que compareciam a esse núcleo assistencial. E uma mulher chegou, ficava assim meio envergonhada de vir conversar comigo, porque a gente atendia por fila. E ela, quando chegou a vez dela, eu que fui atender, né? Então, dependendo da fila, era a minha esposa ou era eu. E aí, dependendo da situação, a gente já percebia algumas coisas. Então, tinha uma mulher que ficava sempre ressabiada de conversar comigo. Falou assim, posso falar com aquela mulher lá? Falei, pode. E aí ela chegou para minha esposa e falou assim que ela estava com uma reclamação do que o marido dela falou que ela estava com frigideira. Frigideira. Minha mulher falou assim, cara, o marido da moça ali falou que ela está com frigideira. A tal da frigideira é a frigidez. Essa falta de desejo sexual por parte da mulher. Não vou ser preconceituoso, mas lembra dessa piadinha da frigideira? Que a frigideira normalmente, quem costuma manipular na maioria dos lares, quem seria? As mulheres, né? Seriam as mulheres. Eu sei, não vai ficar brava, porque eu manipulo bastante frigideira mesmo na minha casa. Eu gosto de cozinhar e manipulo frigideiras. Então a frigidez é o distúrbio de instinto sexual, também é diminuição, ó. Ana na frigideira. Então, como que você pode guardar o distúrbio, né? Ana e a frigideira. Aí você sabe que Ana é a mulher, então a frigideira fica com a mulher, e isso aqui seria no homem. Beleza? Agora vamos ao terceiro tipo. Ana, ó, prefixo an, que vem de Ana. Tem negação, negação do orgasmo. Anorgasmia é a disfunção sexual rara, caracterizando-se pela condição do homem não alcançar o orgasmo. Então, anorgasmia, prefixo de negação, não para o orgasmo, não tem orgasmo. E aí, isto é para os homens. Deu para compreender como é importante que você conheça os prefixos e sufixos? A gente vai continuar. Erotismo. Erotismo. Tendência abusiva dos atos sexuais. Satirismo para os homens e ninfomania para as mulheres. Então lembre-se, tendência abusiva, erotismo. Aquele cara que é muito aloprado para o sexo, certo? É o satírico, satirismo. E a mulher que gosta muito de sexo chama-se de ninfomaníaca. Ninfomaníaca. Então é esse sexo exacerbado, aumentado. Cuidado que aqui separa ou para homem ou para mulher. E se não fizer essa diferenciação, erotismo. O que seria? Tendência abusiva dos atos sexuais. Autoerotismo é o coito sem parceiro, apenas na contemplação ou na presença da pessoa amada. E aí esse nome é coito psíquico de Hammond. Então, cuidado, não é a masturbação. Autoerotismo não é a masturbação. É um cara que, por exemplo, ele tem lá uma parceira, né? E aí ela não está presente e ele tem essa relação sexual, às vezes até mesmo se esfregando por aí, né? No colchão, e no travesseiro e coisas mais. Ou simplesmente vendo a mulher dele
ou a parceira sexual realizando alguns movimentos. Striptease. Tem cara que de repente, né, já dá... Falar um termo aqui. Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. Próximo. Erotomania. Erotomania. Mania. Muitas vezes a pessoa associa isso a uma doença psicológica. Nossa, o maníaco do parque. Então chama-se maníaco aqueles caras que tinham uma conduta criminosa decorrente de algum distúrbio psicológico. Mas aqui no sexo, o que é eroto? Eroto, erotismo, mania. O que será? É uma forma mórbida de erotismo. Mórbida. No qual ele é levado, o indivíduo é levado por uma ideia fixa de amor. E tudo nele gira em torno dessa paixão, que domina e avassala todos os seus instantes. Então vejam que muitas vezes você não está acostumado a ver esse tipo. Tá certo? Deixa eu fazer aqui um apanhadinho aqui. Vamos ver um apanhadinho. Até agora eu não consideraria nenhum assim top para a prova. Mas nós temos aqui a primeira conduta que eu coloco para vocês. Põe aí um asterisco. Põe um asterisco porque esse é muito comum. Ele é muito comum do quê? Ele é muito comum de acontecer. É muito comum também em provas. Você já ouviu falar de transporte público? Já ouviu falar de transporte público, transporte coletivo? Ou um termo usado relacionado ao transporte público, que é assim, nossa, aquele cara tem um monte de caminhões. O que ele tem? Uma frota. Nossa, aquela empresa comprou um monte de carros. O que ela tem? Uma frota. E os ônibus de transporte? A frota de ônibus de transporte coletivo. Então guardem esse termo, frota, com um viés do francês. O que eu estou falando? Froteurismo. Froteurismo. Isso aqui vem de ônibus, transporte público. É aquele cara, sabe, todo mundo já ouviu dizer aqui em São Paulo no metrô, não sei se você sabe, mas no metrô em São Paulo nós temos vagões que são chamados aí de vagões cor-de-rosa. Por quê? Só mulher pode entrar naquele vagão. Então a mulher tem a possibilidade de escolher de ir em vagões comuns ou mesmo ir nos tais vagões cor-de-rosa. Homem não pode entrar ali. Por quê? É justamente, principalmente dentro do metrô, que você tem ali milhares de pessoas por dia. Aquele, não sei se já andaram de metrô aqui em São Paulo, tem estação que você não consegue nem descer da composição. Você tem que ir para outra estação e tentar sair de novo. Voltar e sair na outra. Eu já passei por situações assim, você fica comprimido. Horário de rush. E aí o que acontece? Tem cara que se aproveita dessa aproximação física e aí ele fica se raspando, fica se encostando, ele fica se manipulando contra, por exemplo, uma mulher, contra partes de uma mulher, tá certo? Normalmente é o homem que tem essas condutas. Eu digo normalmente, não é exclusivo dos homens, a meu ver. Então é o desvio da sexualidade, em que os indivíduos se aproveitam de aglomerações em frota do transporte público ou outros locais de aglomeração, com o objetivo de esfregar ou encostar seus órgãos genitais, principalmente em mulheres, sem que a outra pessoa identifique suas intenções e mais, né? Sem que a outra pessoa compartilhe desse desejo dele. A pessoa normalmente não quer ser molestada sexualmente dentro de um transporte público, cara. Mas nós temos essas situações aí que ocorrem com muita frequência. Muita frequência. Lembra da bananinha se exibindo? Então, exibicionismo. Ó, vamos colocar aqui o asterisco. Exibicionismo. Froteurismo, asterisco nele. Exibicionismo. São indivíduos levados pela obsessão impulsiva de mostrar seus órgãos genitais, sem convite para a cópula, apenas por um prazer estranho e incontrolável. Então ele não quer fazer sexo com ninguém, ele quer se mostrar, quer se exibir.
Professor, aquele desenhozinho inicial exatamente, da bananinha, abrindo a roupa, mostrando, isso é o exibicionismo. Narcisismo. Tem até uma música, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Nossa, que desafinado, hein? É que o tom não deu pra mim aqui. Tem uma música do Caetano Veloso que tem esta relação de Narciso. Você sabe o que é Narciso na mitologia? Era um personagem que ele se admirava num lago. Ele se admirava, na verdade ele admirava o seu reflexo no lago. Então isso é ser narcisista. É o cara que tem a sua autocontemplação. Então vamos ver qual que é o conceito aqui? É admiração pelo próprio corpo ou culto exagerado da própria personalidade e cuja excitação sexual tem como referência o próprio corpo. Me desculpem os caras da academia, mas vocês já viram esses bombas, esses homem-bomba de academia, os bombadinhos? Cara, é impressionante. Eu não gosto muito do ambiente, já deu para perceber, né? Eu não costumo frequentar muito academia, não. Mas é até interessante que você vê, o cara vai lá, ele puxa um ferro, aí de repente o que ele faz? Ele vai tomar água, supostamente. Aí tem um espelho na parede perto do bebedouro. O cara vai tomar água e fica assim, ó. Ele tá quase se comendo, velho. Ele fica no espelho, ele fica assim, quase se comendo. Se ele pudesse, ele transava com ele próprio, de tão tesão que ele tem nele. É o cara que, se pudesse, ele se comeria de colherinha. Não é nem colher de sopa, não, colherinha mesmo de café, que era para demorar mais, para se comer mais. Então esse é o Narciso. Agora cuidado, vem um nome que eu vou colocar asterisco, porque mixoscopia, nós vamos ver, mixoscopia, não é tão frequente em prova, mas eu já vi algumas vezes. E sabe o que acontece? Derruba muita gente. Mixoscopia. Mixo. Escopia, o sufixo é observar. Então, observar mixo. O que será que é observar o mixo? É um transtorno de preferência sexual que se caracteriza pelo prazer erótico despertado em certos indivíduos em presenciar o coito de terceiros. Veja que ele não participa. Na França, são os voyeurs. São os caras que eles têm muito prazer em ver alguém tendo relação sexual. Ah, professor, mas eu não curto isso. Tá, tudo bem, você não curte. Mas a gente sabe de histórias em que, por exemplo, o próprio marido contrata alguém para transar com a mulher dele. E assim, às vezes, todo mundo sabendo da situação, ou às vezes tem situação que ele se esconde. Ele gosta de ver a mulher dele transar com alguém. Ou o contrário, tá bom? Não é privativo do homem, pode ser da mulher também. Então, mixo. Lembra de mix? Mix, né? Tem lá os caras transando. Escopia. Scoping é visualizar. Esse, a gente pode pôr aqui um asterisco. Fetiche. Eu não vou pôr asterisco aqui, porque todo mundo sabe o que é o fetichismo. É aquele cara que tem uma adoração, por exemplo, pelo pé da moça, ou pela orelha, ou pelos seios, ou pelo bumbum. Tem cara que ele tem um prazer exacerbado em alguma parte específica do corpo do outro parceiro. Isso é o fetichismo. Então é amor por uma determinada parte do corpo, ou, menos comum, por objetos pertencentes à pessoa amada. Normalmente é uma parte do corpo. Lubricidade senil. Lubricidade, idade senil. Senil é velho. Senil é velho. Professor, o que é lubricidade? Vamos ver? É a manifestação sexual exagerada em determinadas idades, sendo sempre sinal de perturbações patológicas como a demência senil ou paralisia geral progressiva. Costuma surgir em pessoas cuja vida, sempre foi honesta e correta. Não é tão importante, não aparece tanto em provas.
Mas agora nós vamos ter aqui nos próximos casos um que eu vou colocar o asterisco. Temos um fetiche, uma parafilia chamada pluralismo, pluralismo, plural. Será que dá para... Se você tivesse uma definição, um conceito para pluralismo, dá para a gente tentar determinar? Dá? Também é chamado de troilismo ou ménage à trois. Ó, meu francês. Então, ó, plural, mais do que um casal. Mais do que um casal. Então, aqui a gente vai ter mais do que o casal. Podem ser casais? Pode, mas podem ser 3 pessoas. Ménage à trois. Trois é 3. Tá certo? 3. Ménage à trois. Consiste na prática sexual em que participam 3 ou mais pessoas. Aqui a gente chama de suruba mesmo. Suruba de Fernando de Noronha, surubão de Noronha. Então a suruba, no nosso linguajar, envolve várias pessoas. Aqui, ménage à trois, o trois é 3. Então é no mínimo 3, 3 para mais, para o francês. Tá legal? Pluralismo, eu não vejo aqui tanta dificuldade. Vamos ao swapping. Swapping é uma prática heterossexual que se realiza entre integrantes de 2 ou mais casais. É a troca de casais. Tinha um filme, né, relativamente antigo, não lembro o nome agora, que as pessoas iam lá no casarão, muito bacana, muito chique, para fazer trocas de casais. Professor, isso é a suruba? Não, não é a suruba. É diferente da suruba. Na suruba, muitas pessoas participam, várias pessoas. Aqui não, aqui são casais que se encontram e eles trocam de parceiro. Já viu que o cara fala assim, ah, fiquei só zapeando no controle? Se você olhar, no ar-condicionado, tem uma teclinha no controle do ar-condicionado que está escrito swap, ou swap. O que é? Fica mudando. Então aqui é essa ideia, mudança de casais. Beleza? E a próxima, eu vou trazer mais um asterisco, que é geronto. Geriatra, geriatra, geronto. Geronto. O que será isso? Geriatra é o cara que trabalha com velhos, não é? Pessoas idosas. Então veja aqui, ó. Geronto. Gerontofilia. Filia é afinidade por. Geronto. Geronto são os velhos. Pode ser chamado de crono. Crono é tempo. Inversão. Então aqui é o seguinte. É aquela história da menininha da ninfetinha, 17, 19, ó, 17 é crime, hein? Mas 19, 20 anos, que quer sair com o tiozão da lancha. 88 anos, mal se aguentando em pé. Ou o contrário, da coroa, que quer ter relações sexuais com o rapaz novinho, tal, bombadinho. Nem sempre bombadinho, mas normalmente para ter inversão de tempo, tem que ser uma diferença. Na verdade, entendam como uma grande diferença de tempo. Nós temos atrizes da Globo aí, pá, né? Uma cantora também, que pega um cara aí 20 anos mais novo que ela. Então aqui, a cronoinversão consiste na atração de indivíduos jovens por pessoas de idade excessiva. Então aqui nós temos um caso. Ó. Nós temos uma mulher que nessa imagem está dando uma manipuladinha. Olha esse anúncio que eu vi. Somente mulheres coroas, velhas e deficientes. Ele não cobra. Esse é bonzinho. Ele pratica ato sexual com a velhinha, com a coroa, com a deficiente sexual, mas de graça para elas, hein? Free, na faixa. Bom, moçada, nós vimos aqui 15 tipos de parafilias. Nós vamos encerrar esse bloco, que já está estourando o tempo. Eu volto no próximo bloco.